Boa tarde a todos. O pessoal já começou a entrar aí na live. Tudo bem? Vamos lá dar início aí a live com o meu amigo, o digno Frater Ordalho. Vamos lá. Frater Ordalho entrou. Tudo bom, Frater Ordalho? Consegue me ouvir? Cássio Zen, seja bem-vindo. Consegue me ouvir, Frater Ordalho? Enviei um convite já para você, ó. Convidado. Veja se consegue. Pessoal chegando, boa tarde. Frater Ordalho, você tem que aceitar o meu convite lá. Aceitou? Ainda não aparece para mim aqui tela compartilhada. Áudio e vídeo ok. Agora vai vir. Conseguem ver o Frater Ordalho? Para mim ainda não aparece. A tela está dividida aqui ao meio, mas ainda não aparece. Está conectando. Agora sim. Estamos com problemas Agora técnicos. Sim. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Tudo... E você, como está? Tudo bem. Saudações. Saudações. Vamos dar início aí à live. O pessoal já está entrando aí, já deve ter, acho que já tem 12 ou 13 pessoas aí conosco. O Instagram já lançou aí o alerta, né, da live aí. Então vamos esperar um pouquinho aí, conversar, bater um papo aí, né? O pessoal agora está conhecendo aí o famoso, o nosso digno Frater Vívidos, acabou de entrar também. O pessoal aí hoje então está conhecendo aí o Frater Ordalho, né, que faz esse trabalho aí no Instagram, não só de rosacrucianismo, mas vai muito além disso, trabalha mais com a mão esquerda, né, com a quimbanda, religiões de matriz africana, né, com cultos ancestrais, e hoje ele vai compartilhar um pouquinho conosco aí da vivência dele, das experiências que ele teve, né, do que ele está fazendo aí, projetos para o futuro, para vocês conhecerem um pouco melhor o trabalho aí do meu querido irmão Frater Ordalho, perfeito? Vamos lá. Então já estamos aí com o quê? Com uns 5 minutinhos de live aí, mais ou menos, né? O pessoal vai entrando aí, ó o Frater Vívidos fazendo um elogio aí. Obrigado, Frater. Grande Frater Vívidos. A gente que tem que agradecer ele por estar aí presente, né, pelo prestígio. Claro, nós que aprendemos com ele. E vamos lá. Então, nesse formato, falando agora para os meus inscritos, eu fiz um pouquinho diferente. Nós fizemos aí 7 perguntas. Eu brinquei com o Frater Ordalho que não seria roda viva, igual o programa lá da TV Cultura, né? Seria uma roda de fogo, né? Mas não é com o objetivo de queimar ninguém. Mas são perguntas aí, digamos assim, que os inscritos fizeram. Eu acabei dando uma filtrada, né? Vendo o que era pertinente aí para a temática, para o tema da live, e vamos fazer. Mas antes disso tudo, Frater, se você puder dar uma breve explanação aí sobre a tua jornada iniciática, como que foi aí a tua busca pelo atingimento aí da sua verdadeira vontade, o que você entende por verdadeira vontade, né? Como que foi essa jornada aí? Você já começou direto nessas religiões de matriz africana, ou você foi com uma maioria das pessoas no Brasil que começou no catolicismo romano, ou era evangélico, e daí começou a despertar o interesse por espíritos, por espiritismo, pela espiritualidade? Como que foi, Frater Ordalho? Então, primeiramente, boa tarde a todos, né?
eu vou te falar um pouco sobre a minha trajetória, vou falar de forma resumida, mas eu venho de um berço onde a minha mãe era evangélica, né? Fui criado somente pela minha mãe. No entanto, a minha avó tinha um pensamento um pouco mais abrangente, né? Era católica, apostólica romana, mas a gente sabe, né? Como todo católico, frequentava o centro espírita kardecista, Seixinoe, né? Então, acho que o primeiro livro que eu me lembro de ter lido é um livro da Seixinoe, né? Que é, se não me engano, o título é Como Cultuar Seus Antepassados. Isso quando eu tinha lá por volta de 8 anos de idade. E ao longo do tempo, a minha mãe ela foi se tornando cada vez mais repressiva, né? Uma pessoa mais difícil de convívio. Quando eu tinha lá pelos meus 14, 15 anos de idade, surge aí a minha curiosidade acerca das ordens iniciáticas. Então eu começo a pesquisar. A primeira ordem que me chama a atenção é a Ordem Rosa Cruz Amorque. Depois eu tento compreender um pouco mais sobre a maçonaria também. E no meu círculo de amizades, embora eu fosse ali muito novo, né, tinha uma pessoa que pertencia à Ordem Rosa Cruz, à Amorque e também à maçonaria, e que acabou me convidando para adentrar. Tá? Então, eu entro aí na Ordem Rosa Cruz com 16 para 17 anos de idade, isso foi em 2009. Tá? E é assim que eu iniciei a minha jornada. Tá? Então, continuo ativo na Rosa Cruz até pouco tempo atrás, né, alguns meses atrás, e no decorrer também em 2012 eu fui ao martinismo, fui iniciado no martinismo, né, aí em 2016 uma pessoa que era do meu convívio disse que o Exu queria falar comigo. E aí eu falei assim, esse negócio de Exu, pombagira, culto de matriz africana, isso aí não tem nada a ver, é uma coisa é uma coisa atrasada, coisa de gente ignorante, eu não tinha conhecimento sobre isso na época, eu tinha uma verdadeira aversão ao que era um quimbanda, candomblé, isso aí para mim era retrógrado, era atrasado, era sem, enfim. E aí eu vou a esse terreiro, na verdade só estava lá o médium propriamente dito, né? Terreiro de Umbanda? Quimbanda. Que já era de Quimbanda. Era uma corrente fechada, na realidade, de Quimbanda, né? Esse vai ser o meu primeiro tata, muito tempo depois. Então, em 2016, ele trabalhava com o Exu Caveira, e o Exu Caveira chega e diz que eu tenho um problema cardíaco. Né? Ele me dá um passe primeiro lá, né? Ele começa a baforar o charuto e faz o círculo de pobre e tal. E eu passei muito mal, comecei a vomitar, me senti muito mal. E aí que ele diz que, na verdade, eu tenho um problema cardíaco, né? E fala para que eu procure os médicos e tal, mas que ele ia me dar uma sobrevida, uma ajuda. Então, eu procuro os médicos, nessa época faço baterias e baterias e baterias de exame e não encontram nada, né? No entanto, foi por causa disso que eu fui iniciado na Quimbanda, e muitos anos depois eu fui internado no Hospital Constantino, numa crise que eu tive, e através de uma angiotomografia eu descobri que eu tinha um problema cardíaco, então isso estava certo. Né? Eu fui ser iniciado na Quimbanda... Isso foi no ano de... Isso foi em 2016. Isso. E aí eu vou ser posteriormente... Vou tomar os meus direitos, né, na Quimbanda, que aí varia de tradição para tradição, essa coisa da faca de bicho de pena, de 4 pernas, né, da guia de 3, 6, 7 firmas, enfim, e quantos fios, né, quantas pernas tem. Eu vou tomar os meus direitos em 2018, tá? Então, eu continuei até um tempo, né, de 2016 a 2018, 2019, foi quando a corrente se dissolveu, mais ou menos, tá? E dei continuidade, né? Porque daí, quando eu encontrei a Quimbanda, foi amor à primeira vista. Nada mais fez tanto sentido quanto a Quimbanda, né? E aí, 2021, eu acabo iniciando no Candomblé na Nação de Quito. Então, essa é basicamente a minha trajetória resumida. São 15 anos de estudo de ocultismo, né? Entre rosacrucianismo, martinismo, Quimbanda, Candomblé, mais recentemente uma outra ordem que é de Saturno. Maravilha, né, Frater? É muito bom para o ocultista como um todo ele ter essa visão
E eu confesso que eu não tenho essa visão tão assim, digamos, universal que você tem, porque você transitou pela mão direita, digamos assim, por um neutro, né? E pela mão esquerda. Então você consegue ter essa visão mais universalista, né, dos fenômenos extrasensoriais, paranormais, da espiritualidade como um todo, né? Para o ocultista é muito bom isso, né? Ele fica com uma formação, digamos assim, integral, completa, né? Perfeito. Então vamos lá. Acho que já estamos aí com mais ou menos uns 10, 12 minutos de live. O Frater Ordalion já fez as apresentações. Quem está chegando agora, fique tranquilo, que se o Frater Ordalion me permitir, agora eu vou disponibilizar posteriormente aí no YouTube a live aí para quem não pôde chegar aí e ver, né? Às vezes tem algum compromisso, estamos em carnaval, o pessoal está curtindo, pulando o carnaval. Então, de repente, tem a oportunidade depois de ver a live aí no YouTube, se o Frater me permitir. Me permite, Frater? Claro, com certeza, pode disponibilizar sim. Perfeito. Então, só dando continuidade ao que eu havia falado no começo e passado aí nos stories e na publicação do meu perfil do Frater Belrá, eu selecionei 7 perguntas, né? Porque mais do que isso ia ficar muito cansativo aí para o Frater Ordalion responder. Então, aí eu fiz algumas perguntas, inclusive aí tem uma pergunta que foi o Frater Vívidos que fez, tá? Então vamos lá. Eu tentei selecionar as perguntas aí numa ordem, digamos assim, crescente de complexidade. Assim, não sei se eu consegui, mas vamos lá. A primeira pergunta aí seria, a pergunta inclusive é do Frater Vívidos, né? Ele fez uma pergunta o seguinte, creio que seria uma pergunta introdutória, né? A pergunta é a seguinte, então, primeira pergunta, o inferno existe? Interrogação. Se ele existe, como ele é? E onde está localizado? Então, qual é o teu entendimento, Frater Ordalion? Quer que eu repita? O inferno existe, se existe, como ele é, e onde está localizado o inferno? Não, o inferno não existe, não da maneira tradicional, como nós acreditamos ou pensamos nele, na verdade, porque as pessoas se pautam na visão do inferno acerca daquilo que está posto na Bíblia, né? E o inferno, até estava preparando uma publicação antes de nós começarmos a nossa live aqui. Veja que, antes de qualquer coisa, eu quero pontuar que eu não sou o dono da verdade, né? Não represento nenhuma tradição e não tenho pretensão também de estar correto acima de tudo e de todos, mas o inferno ele não existe. Ele é uma ferramenta de coerção social, né? Toda religião, na verdade, se você for olhar o princípio dela, é um princípio de dominação, de coerção social, de fazer com que as pessoas se comportem direitinho. A gente pode falar acerca disso, como, por exemplo, no cristianismo, lá no princípio, né, Constantino, se nós formos contextualizar a partir daquele momento que eles estavam vivendo, político, social, religioso, financeiro, enfim, estava pegando fogo, e o cristianismo foi uma forma de fazer com que as pessoas se comportassem direitinho. Antes disso, né, ele estava lá queimando, né, os pré-cristãos, jogando nas arenas para os leões comerem, né? Então, se na minha perspectiva existe uma visão do inferno, a visão do inferno é ficar replicando isso daqui, ó, esse ciclo de reencarnação, né, aonde nós estamos submetidos a tudo isso que a gente está passando aqui. Na minha perspectiva pessoal, a visão da Quimbanda é que a Quimbanda deve ser uma corrente anticósmica. Ou seja, nesse sentido, nós devemos nos libertar dessa ideia da roda do Sansara, do ciclo das reencarnações, e ver isso como uma prisão do falso Deus. Então, não, o inferno não existe. Perfeito. Então, seria mais ou menos aquele velho ditado que o inferno é aqui. O inferno pode ser aqui, com toda certeza. Essa roda de Sansara, né, do esoterismo oriental, né, existe um outro termo que agora me fugiu, que não é a roda de Sansara, mas também vem do esoterismo oriental, como se fosse o budismo, dá um outro nome. Se alguém puder escrever aqui para mim, eu esqueci agora. Mas enfim, dessa ideia dessa Matrix, né, desse mundo de ilusões, né, as próprias músicas, por exemplo, de iniciados, tal como o vocalista do Iron Maiden, né, que nós sabemos que é um estudioso de ocultismo, né, ele em muitas músicas dele coloca, né, que nós vivemos numa ilusão, né, que aqui é uma realidade simulada, é tão bem
engendrado, construído, articulado, que 99% das pessoas pensam que aqui é o real, que aqui é o palpável, né? Mas que, na verdade, o eterno, as outras dimensões espirituais, enfim, muito além de céu, inferno e purgatório, que são realmente o eterno, né? E aqui é algo transitório, como se fosse uma escola, né? Só que o difícil é sair dessa escola, né? Parece que todo mundo repete o ano e fica nessa... igual um hamster, né? Dentro de uma gaiolinha, né? A famosa corrida dos ratos, né? Ele fica, né, numa gaiolinha e nunca consegue sair, né? E é interessante. Eu até quero fazer quero pontuar isso, né? Porque eu acredito que a gente vai, a não ser que o cara seja desprovido de capacidade cognitiva, ele vai manter a mesma perspectiva ao longo de toda a vida. Mas eu, particularmente, venho mudando. A gente muda, a gente aprende, a gente estuda, eu, particularmente, tenho uma crença, né? É claro que você não vai praticar 10 sistemas ao mesmo tempo, mas você vai pegar um sistema, estudá-lo profundamente, praticar esse sistema para colocar isso à prova. É você que tem que dizer se esse sistema é funcional ou não, se ele funciona ou não. Então, assim, ao longo do tempo, é isso que eu quero dizer, a minha perspectiva acerca das coisas, ela vem se transformando, e ela vem se transformando nesse sentido, desse entendimento, dessa matrix que nós estamos aqui, né? Como você bem colocou, e não é uma só, são duas, onde nós estamos aprisionados nesse ciclo de reencarnações, reencarnações e reencarnações. Sim, tanto que eu brinco com os inscritos que eles perguntam, Frater, como é que eu posso aprender ocultismo sem me envolver? Eu falo, sem se envolver é muito difícil, né? Lá no Projeto Meio eles falam, é muito difícil, né? Ficar só teórico, né? Um erudito das ciências ocultas, né? Mas digamos assim, para eles terem uma ideia, um panorama geral, o próprio filme Matrix, Senhor dos Anéis, e o próprio desenho, né, o Dungeons and Dragons, lá, o Caverna do Dragão, ele conta, né? Se você for ver, por exemplo, a história do esoterismo, que é tratada no livro Tratado de Reintegração dos Seres do Martinez Pasquali, uma adaptação para desenho e para RPG, foi o Caverna do Dragão, né? Que você tem a figura do Vingador como o Lúcifer, né? Ou do Prometeus, enfim, como queira, e você tem a figura do Cristo, não de Jesus Cristo, do Christus, né? Como o mestre dos magos. E daí no último episódio da saga, para quem viu e dando já um spoiler, eles descobrem que, na verdade, existia um ser muito além, muito mais supremo, muito mais poderoso que os dois. Os dois eram dois fantoches dele ali brincando e brigando em um universo paralelo, né? E que eles ali estavam tentando também sair daquela Matrix, né? Retornando para o mundo deles, que na verdade seria a interpretação é o contrário do desenho, né? Que na verdade o inferno, digamos assim, aquela dimensão deles estavam, era a Terra. E eles queriam para um lugar melhor, que não era a Terra, é o contrário, né, no desenho, tá? Mas tem essa sacada, né? Mas o povo acaba não... Tanto que a gente brinca, né? É como tem aquela frase, né, Frater Ordalion, do Albert Pike. O que nós precisamos esconder dos profanos são os pequenos segredos. Porque os grandes segredos já foram todos revelados e eles nunca irão acreditar, né? Então é mais ou menos isso, né? São os pequenos segredos, né? Que nós temos, como funcionam as ordens, né? Palavras, apertos de mão, gestos, enfim. Porque os grandes segredos do esoterismo já foram revelados e a população simplesmente não acredita e nunca vai acreditar, né? É aquela velha história, assim, né? Parafraseando a Bíblia, de jogar pérolas aos porcos, né? Ou seja, você acaba transmitindo uma coisa, mas às vezes a população não consegue assimilar, absorver aquilo, né? Mas não. Perfeito, então, Frater Vívido, está respondido aí. Nós sabemos que o Frater Vívido sabia a resposta à pergunta, mas ele queria, e eu também queria saber o que você achava disso tudo, né? Então vamos aí para a segunda pergunta, que tem tudo a ver com esse teu nome aí, digamos, não que seja um nome iniciático, mas com esse teu pseudônimo, né, esotérico, né? Então a segunda pergunta que um dos inscritos meus do canal fez é a seguinte, segunda pergunta, o que são ordálias? Quais são seus efeitos na busca da realização da verdadeira vontade? Eu vou repetir. Então, o que são ordálias, né? E quais são os efeitos, seus efeitos na busca da realização da verdadeira vontade? Vamos lá. Então, no quesito
Depois, se você quiser, eu posso até dar uma pincelada sobre essa questão desse mote, né? Desse nome mágico, enfim, mas independente da tradição, tá? Porque daí, no quesito Ordalha, a gente vai ter mais uma relação com o Telemann, tá? Mas, de qualquer forma, na minha perspectiva pessoal, as Ordalhas, elas são as provas, as provações a que nós somos submetidos durante a caminhada, né? Eu vejo que, à medida que você ganha mais discernimento, e até mesmo mais poder, né? Porque tem isso também, as pessoas pensam que é uma fórmula mágica. Você vai lá, pega e coloca uma pitada disso, uma pitada daquilo, uma pitada daquele outro, e acende lá a pólvora, sei lá, e que vai acontecer um milagre. Não vai. Eu acho que existem níveis em que as pessoas podem criar essas mudanças de acordo com a vontade delas. Claro que isso está relacionado à vontade, né? Mas isso também está relacionado ao que você está trabalhando. Eu vou dar um exemplo. Exu e Pombagira, né? No aspecto da ancestralidade, do maioral, na quimbanda, tudo isso. Ora, o que é uma iniciação, se não o principal ponto, que é você apresentar essa pessoa aos espíritos e os espíritos à pessoa, essas diferentes categorias de espíritos, para que ela seja reconhecida e possa atuar nessas esferas. Então, o que eu quero dizer nesse sentido é que as ordalhas são essas provações que são oriundas dessa mudança de estado de consciência, são oriundas da caminhada que o indivíduo tem, do caminho que ele está percorrendo, do trajeto. Isso depende da tradição, quais são essas ordalhas e como isso funciona, é claro. Mas eu estou dando um exemplo agora, saindo do contexto telêmico, né? Por exemplo, da Quimbanda, onde parece que cada vez que você descobre algo grande, que você tem acesso a algo profundo do sistema, vem alguma coisa, alguma diversidade, algum obstáculo, algum confronto, algum conflito, alguma situação. E é isso. O grande ponto acerca das ordalhas é a resiliência, para você conseguir passar por tudo isso. Eu acho que essa é a forma mais geral que eu posso explicar isso, para não entrar num contexto telêmico, ou de quimbanda, ou de demonolatria, ou seja lá do que for. Tá, perfeito. Então, as ordalhas seriam, resumindo, degraus, digamos assim, ou etapas, provações que o neófito, seja de qual tradição for, ele acaba passando, né, para que haja tipo um teste. Vamos utilizar uma linguagem maçônica, que eu não gosto muito de utilizar, mas vamos supor uma lapidação da pedra bruta, né? Para que ele daí conseguisse descobrir dentro de si qual que é a sua verdadeira vontade. Seria isso, Frater? Com toda certeza. Isso faz parte do processo. Quando a gente fala nessa questão da verdadeira vontade, eu tenho uma perspectiva muito interessante sobre isso. E que tem até a ver com aquela questão, às vezes, do estado de, como alguns chamam, pode ser uma experiência mística, um estado de gnose, ou, enfim, né, que é o seguinte, e é uma comparação até que interessante fazer com o aspecto do candomblé, por quê? No âmbito das ordens iniciáticas, o indivíduo ele vai estudar, aí nós partimos do princípio que ele vai passar pelo caminho contemplativo, né? Ele vai meditar, vai pensar sobre todas aquelas coisas, e vai realizar as práticas dele e tal, e ele tem lá uma caminhada que normalmente é vertical, né? Sei lá, 10 graus, 12 graus, 33 graus, 96 graus, sei lá, para ele passar, e aí ele vai estudar, ele vai meditar sobre aquilo, ele vai praticar aquele sistema na esperança de que um dia, talvez, ele receba a iluminação. Esse é o ponto. Agora, quando você pega o candomblé, é interessante observar porque ocorre o oposto, né? No candomblé, no jogo de búzios, no de Logum, ele vai identificar qual que é o orixá da tua cabeça, aquela energia que rege a tua vida, que é, na verdade, aquela energia com a qual você vai parear o cara. Você vai fazer o processo contrário. Em vez de você esperar que talvez um dia ele receba a iluminação na vida dele,
você vai colocar ele em conformidade com aquela energia que ele precisa para encontrar o caminho dele. Então, essa questão da verdadeira vontade, para mim, é quando não existe mais nenhuma dúvida. É uma junção de corpo, alma e espírito, de pensamentos, palavras e atos, numa só coisa. Só existe um caminho, porque você identificou qual é o seu caminho. Né? Então, esse paralelo que eu tracei é só para fazer esse exemplo de que o candomblé, ele não instrui o indivíduo para que talvez algum dia ele receba iluminação. Não que quando o cara é iniciado no candomblé ele se torne iluminado, não é isso. Mas ele coloca ele já em harmonia, né, ou em conformidade, ou em conexão com aquela força que ele precisa, que é o caminho dele. Ele contextualiza melhor, né? É diferente, né? O processo é o contrário. Perfeito. Então vamos lá para a terceira pergunta. A terceira pergunta eu vou pular, porque essa pergunta aí eu fiz para o meu Sagrado Anjo Guardião ano passado, gente. Eu não recebi resposta nenhuma, e um inscrito, por acaso, quando eu abri a caixa de perguntas, foi a primeira pergunta que ele fez. Então essa eu vou deixar para o final, que é a pergunta que eu queria fazer. Mas não fui eu que fiz, não. Estou mentindo não, gente. Falando sério. Se ele não sabe, imagine eu, né? Acho que foi algum espírito que soprou. O Frater quer saber essa pergunta, faz aí. Mas vamos pular essa daí. Então a quarta, que na verdade é a terceira, né? Dê dicas essenciais para iniciantes sobre o altar. Então, eu só um comentário. Eu participei de uma entrevista lá no Projeto Mayhem, que era altares pessoais. Daí o Marcelo me chamou, eu acabei mostrando um pouco do altar da Amorque, né? O Robson Belli acabou mostrando um pouco do altar da magia enoquiana, o Ulisses também. O Thiago Tamosauskas mostrou alguma coisa de alquimia, né? O outro também, o Paulo Jacobino, acabou mostrando lá da Fraternitas Rosa Cruciana Antiga, então cada um mostrou o seu. Porém, nenhum deles explanou assim, sobre um altar, digamos assim, de um culto de matriz africana. Como que é, Frater Ordalho? Dicas essenciais para iniciantes sobre o altar. E se puder contextualizar um pouquinho com a quimbanda e com o candomblé, como que funciona? Você tem um altar montado fixo na sua casa? Como que é? Tá. Sim e não, vamos partir de um... Vamos percorrer pelos sistemas, então, tá? Bom, você sabe que... Vamos falar de quimbanda em primeiro lugar. Você sabe que quimbanda tem várias vertentes diferentes. Tem a quimbanda brasileira, né? Que é aquela que professa o Danilo Copini, que eu acho que, não criticando ninguém, nem puxando o saco de ninguém, eu acho que é o que é mais coeso, mais equilibrado, mais concreto, mais sensato. E aí, claro, né? Quimbanda luciferiana, né? Isso é uma coisa complicada, porque as pessoas estão confundindo, né, luciferianismo e luciferianismo. Quimbanda é quimbanda. A quimbanda herdou práticas ou entendimentos, rituais, símbolos, enfim. A quimbanda herdou algo do luciferianismo, é claro, com toda certeza, das bruxas ibéricas, mas a quimbanda não é luciferianismo e o luciferianismo não é quimbanda. E aí você tem quimbanda xambá, malê, surumim. Então, cada um tem um ponto específico de trabalho, uma forma, enfim. Falando de quimbanda, o que eu acho muito importante, e que é uma coisa que eu já vi em alguns poucos quimbandeiros por aí nas redes sociais, e que também o Jorge Escritório, lá da Casa Real, fala bastante, eu acho um cara também muito sensato, é a questão do culto à ancestralidade. Ora, como você pode cultuar a Exu, a Pombagira, a Orixá, você pode cultuar a Daimon, seja o que for, quando você não cultua a sua própria ancestralidade, né? Então, a nossa ancestralidade, ela tem que vir primeiro. Então, nesse sentido, eu acho que o primeiro altar que a pessoa devia ter é um altar de culto à ancestralidade. Ou seja, é um vaso de planta, uma planta que não seja venenosa nem agressiva, e aí você pega a foto dos teus mortos. Quem? Os ascendentes, né? Pai, mãe. Ah, meu pai e a mãe estão vivos, então não coloca. Avô, avó do lado paterno, do lado materno, bisavô, bisavó.
Ah, mas eu não tenho foto, põe uma pedra. Você entendeu? E ali você serve, como se faz no budismo também, uma comida que você faz em casa, uma bebida e tal. E aí você acende vela e você reza. Ah, mas eu estou cultuando as almas dentro da minha casa, estou cultuando os mortos dentro da minha casa. Não, você está cultuando a memória da tua ancestralidade, você está honrando a tua família. Porque assim, se você não tiver esse laço de força com a tua família, com a tua ancestralidade, meu amigo, se você não respeitar isso, não valorizar isso, você pode acender vela para o Satanás do inferno. Ele não vai resolver a tua vida. Então, eu acho que uma coisa muito importante, antes de qualquer coisa, é o culto à ancestralidade, tá? Então, existem outras práticas, né? No culto de matriz africana, de modo geral, você tem assentamentos, né? Por exemplo, no candomblé, você não tem um altar para Oxum, ou para Oxóssi, ou para algum, você tem um assentamento, um ibá em casa, que tem os elementos que são relacionados a esse orixá específico. Na Quimbanda existe, sim, a questão de altares para o maioral, né? Existe lá, aí o altar é uma coisa que tem que ser olhada, né? Porque daí varia de tradição, mas na minha perspectiva tem que ser o maioral sentado sobre o mundo, aquela imagem do Bafomé sentado sobre o mundo, os cascos, tem que ter escamas na barriga, tem que ter as duas serpentes entrelaçadas com o bastão, né? Os seios, a mostra, tem que ter um aspecto, não tem umas imagens muito feias, parece cachorro, né? Tem que ser uma imagem, bonita, né, cara? Um negócio legal para você colocar no seu altar. Então, existe, por exemplo, a tradição mesmo da corrente 49 de TJ, que eu falei, cultura. Tem seu altar pessoal, eu não pertenço ainda, mas preciso de uma família de Quimbanda, estou explorando isso, né, porque a gente se desvencilhou lá atrás, se dissolveu a minha corrente, e no âmbito das práticas você tem que dar continuidade, né? Todo mundo vai aprender até o final da sua vida. Então, voltando à sua pergunta, respondendo de forma objetiva, a primeira coisa é o culto à sua ancestralidade. Até vou fazer um adendo. Mas meu pai, minha mãe, meus avós eram os carrascos. Pois é, mas se não fosse eles, você não estaria no mundo, e você tem que resolver isso, porque senão a tua vida não vai andar. Segundo, o altar de Quimbanda. O maioral, uma vela preta e vermelha, uma taça, né, um copo de bebida, um pano preto e tal, para você fazer as suas preces. A única coisa que eu digo é o seguinte: eu não gosto de imagens de resina. Tá? Por quê? Ora, resina não é natural. Não é como gesso, por exemplo. Como barro. Né? E nesse sentido, é difícil conduzir ou reter algum tipo de energia, né, de qualquer que seja, impregnar-se. Né? Não que seja impossível, mas então o altar ele tem que ser simples, mas tem que ter uma representatividade para aquele indivíduo. Tem que ter uma coisa que ele estudou, ele entendeu aquele símbolo, ele compreendeu, ele meditou sobre aquilo, ele compreendeu o que aquilo significa para ele, e aí ele vai constituir esse altar dos elementos que ele puder. Claro, vai botar um incensário de metal ou não, de gesso, tanto faz. A imagem, tudo de preferência que não seja de coisa sintética, né? Que é um isolante natural. Mais uma curiosidade agora minha, Frater. Por exemplo, na sua casa, existe um local específico para isso? Lá nesse altar, por exemplo, está separado o que é, por exemplo, objetos da ordem Rosa Cruz, objetos do Candomblé, objetos da Quimbanda, ou está tudo junto? Como que você trabalha isso? Não, esse é um problema, né, de quem passou, professa vários sistemas. Bom, já respondendo a pergunta que provavelmente virá. Mas eu posso botar em qualquer lugar da casa? Pode, desde que você não coloque no seu quarto, porque lá você faz sexo, então não é interessante que esteja no seu quarto. Mas eu posso botar numa mesinha, tal, pode ser na sala, no escritório, só não pode pôr no banheiro, né, gente? Mas assim, pode colocar. Então, na minha casa, eu me mudei recentemente, né? Acabei de me mudar para esse apartamento ainda, por isso que eu estou aqui meio escondido aqui, né? Num cantinho. A gente está organizando tudo ainda, então, mas o quarto do escritório é onde ficam as coisas, e aí elas são separadas, elas não devem ficar juntas. Candomblé é candomblé, Quimbanda é quimbanda, e rosacrucianismo é rosacrucianismo, embora
meu centro não esteja montado. E a tá? pergunta que eu te faço agora, eu fazendo uma pergunta além das 7, você acredita sim ou não em choque de egrégora? Essa é a pergunta que Se não quer houvesse calar, choque, né? Existe ou se não houvesse choque de egrégora, eu tava morto, com certeza, tá? Thiago Neves ali, ó. Ô, Thiago, obrigado, viu? A gente está trabalhando nesse sentido. Espero que tudo dê certo. Eu sei quem é. Perfeito. Então, choque de egrégora não existe, tá? Veja bem, eu vou te dar um exemplo muito, muito objetivo. Quando você entra num ambiente que é pesado, que é denso, que é desconfortável, você entra nesse ambiente, você se sente mal. Dentro de algum tempo, a coisa se nivela, se estabiliza. Alguns vão dizer assim, é porque você se nivelou a frequência do lugar. Não, não necessariamente. Nós somos perfeitos, nós fomos feitos para balizar a energia, nosso corpo ele se adapta, ele cria, igual um submarino. Quando você pega o submarino e põe na água, à medida que ele desce, a pressão interna também aumenta para que a pressão externa não esmague ele, até certo ponto. E com a gente funciona da mesma forma, não é diferente disso. Né? Então, se você for na Igreja Católica Apostólica Romana de manhã e de noite você for lá tocar uma macumba, eu não aconselho. Mas assim, o choque de egrégora, porra, vai destruir a vida do cara, vai matar o cara. Não vai. Não vai, tá? Porque senão eu tava morto e agora eu quero botar uma pulga atrás da orelha de vocês. Será mesmo que existe choque de egrégora? Porque eu vou dar um exemplo para vocês sobre uma coisa. Eu não vou apontar nomes de ordens nem nada, tá? Mas vamos falar dessas ordens do caminho da mão direita, tá? E aí você pega uma ordem dessa do caminho da mão direita, que fala sobre o autoconhecimento, fala sobre o aperfeiçoamento de si mesmo, sobre a compreensão da sua divindade pessoal, você, a sua divindade, você enquanto Deus. Ora, esse discurso para vocês parece com o quê? Eu sei que alguns não gostam disso, tá? Alguns vão falar, mas o Michael W. Ford não sei o quê. Cara, quer falar que o cara é comercial, fale. Quer não gostar do cara, não goste. Mas o fato é, faça mais do que ele fez. Então, assim, pega lá o livrinho do Ford, qualquer um da Via Sestra, o Apoteose, pega lá a Bíblia do Adversário e lê bem certinho. Veja o que é o conceito de uma máscara deífica, por exemplo. Né? O que é Lúcifer? Qual que é? É Ósforo, Fósforo, Prometeu, Lúcifer, Vênus, Inanna, né? Veja o que é o conceito da máscara deífica. É aquele fogo, né, da chama da rebelião, a chama negra, né, o fogo da rebelião, que faz o cara se tornar um espírito questionador, né, que não aceita tudo porque sim, 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 porque é assim e pronto. Por que é assim? Mas como que funciona? De que forma que é? Então, assim, quem disse para vocês que muitas ordens dessa do caminho da mão direita não são ordens luciferianas? O cristita é aquele cara que está dentro da ordem achando que está cultuando a Jesus Cristo. Mas eu quero que você me mostre aonde que lá está dizendo que é Jesus Cristo que está lá. Não está dizendo. Frater, eu não estou... eu não vou dizer nada. Eu só vou relembrar os meus inscritos do lema do meu canal. É perigoso despertar as pessoas dos seus sonhos, né? É sobre isso, Belramo. Às vezes o cara fala assim, mas então... o Alta Frequência Quântica está perguntando aqui, ordem do caminho da mão direita, cite um exemplo, ordens Rosa Cruzes. Ordens Rosa Cruzes são ordens do caminho da mão direita. Sim. Gente, pergunta encerrada. Chega. Vamos para outra. Ó, teve uma pergunta aqui bem contextualizada com o nosso período de carnaval.
Um inscrito pergunta, essa aqui eu acho que é uma das mais light, ó. Qual é a maior influência do carnaval na área, né, no campo da magia? Então, bom, existe isso realmente, é hoje, Frater, só te interrompendo, tem um grande projeciólogo, esse assim pode-se dizer, que é o Saulo Calderon. Ele comentou que foi aberto um portal, ou que normalmente, nessa época do ano, se abre um portal, igual tem aquela lenda, né, na espiritualidade do Dia dos Finados, ser aberto um portal, em que os entes do passado, né, os ancestrais poderiam ir e vir e tal. O que você entende dessa influência do carnaval na área da magia? Eu já complemento com uma outra pergunta. Tem esse portal, sim ou não? Olha, eu não estou sabendo desse portal. Vai ver que é alguma coisa que falta para mim. Estou avisando já. Porque, claro que, assim, existem dias. Eu acho que, assim, ó, a gente tem que entender uma coisa. Independente de estar falando de quimbanda, ou de candomblé, ou de Ordo Saturno, ou seja, do que for, a gente tem que entender que existe um aspecto planetário de influência. E aí vocês já sabem, né? A ordem caldeica, pô, primeira hora de sol na minha cidade, no dia de domingo é uma hora do sol. E aí você vai seguir a sequência caldeica para saber quais são as outras horas. É claro, o período lunar influencia, né? É minguante, é lua cheia, é o quê, né? Quais são as influências de tudo isso no dia, na semana, no mês? Assim como, se nós formos levar em consideração a questão do dia de finados, é claro que o dia de finados o véu fica mais fino. É óbvio que ele fica mais fino. É óbvio que fica mais sutil e que é mais fácil de ter alguns resultados. Mas por quê? É o que eu estou te falando. Imagine que tem lá, pô, sei lá, bicho, quantos milhões de pessoas rezando e acendendo vela e falando com os seus ancestrais e falando com os mortos. É sobre isso. Então, o período de carnaval é um período que o portal abre. Cara, eu não sei se o portal abre. É claro que as coisas ficam mais densas, porque é um período, é simples, entra na Secretaria de Segurança Pública do teu Estado, na Secretaria Nacional do Estado de Justiça, acho que é, né, a nacional, não me lembro, ou no DataSUS, seja lá o que for, e olha a taxa de homicídios. Olha a taxa de mortes violentas, olha a taxa, enfim, 1 milhão de coisas. Claro que é mais bebida, é mais festa, é mais música, é mais desgraça também acontecendo, é muita gente se matando, dando porrada, roubando, se matando de carro. Claro, as coisas mudam com certeza de atmosfera, mas eu não vou atribuir isso a um período específico por causa do carnaval, porque se fosse para traçar um paralelo, aí nós teríamos que fazer como é com a Páscoa, o Natal, o Carnaval e olhar para as tradições pagãs. Falar assim, mas aí o Carnaval tem uma relação com a Saturnália. Estou dando exemplo. Aí a gente está começando a conversar. Mas o período bate? Então, esse é o ponto. Se você pegar e me falar que o período do o Carnaval tem relação com o período de Saturnália, aí sim, aí a gente vai entrar num ponto que é bastante interessante, mas a época especificamente não bate. Perfeito. Então, está respondido aí, inscrito, essa pergunta aí bem contextualizada aí do período carnavalesco. Vamos aí para a quinta pergunta. Ele pergunta aqui o porquê, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer qual é a causa, né? Então, o porquê do embranquecimento das religiões de matriz africana no Brasil. Qual que é a tua opinião? Por que houve esse embranquecimento das religiões de matriz africana aqui no Brasil? Perfeito. Essa é a melhor pergunta. Essa é a pergunta de ouro. É a que eu gostaria de responder. O embranquecimento dos cultos de matriz africana no Brasil se deu pelo seguinte fato. Pegue o censo de IBGE e olhe. Os negros foram todos para as igrejas evangélicas. A verdade é essa, desculpa. Você pega o censo, olha quantos negros tem declarados, você olha e faz o entrecruzamento em relação àqueles que se declaram cristãos, tá? E aí você vai entender o que aconteceu. Os negros estão abandonando a própria religião. Hoje você vai no Rio de Janeiro, não vou falar o nome da comunidade, mas porque eu conheço a casa de candomblé de lá, enfim, e
as comunidades elas estão sendo expulsas da favela, do morro, pelos traficantes. Eles estão espancando o pai de santo, mãe de santo, filho de santo, botando fogo em casa de santo, quebrando as estatuetas, destruindo os altares, os ibás, porque eles são evangélicos. Agora, eu quero lembrar para vocês uma coisa. Lembrem-se bem de uma coisa. Em primeiro lugar, quem é que prestava assistência ao pobre, ao marginal? Marginal é aquele que está à margem do quê? Da sociedade, né? Antigamente, para quem não sabe, né? Embora eu também não seja dessa época, mas eu estudo, hoje nós temos aí o SUS, né? Previdência Social, mas tinha o antigo INPS, não é isso? Então, naquela época, o indivíduo tinha que ter carteira registrada para ele ter direito a atendimento médico. Quem que era o médico do pobre, do preto, do favelado? Era o pai de santo. Era o Babalorixá, Yalorixá, era o Tata de Quimbanda, era o sacerdote até mesmo de Umbanda, por que não dizer? Então o cara estava doente, ele ia para o barracão tomar ibó. Ah, o cara ia me matar, vão me matar. O cara ia lá tomar ibó também. O marido batia na mulher, o Babalorixá descia o morro lá com um reio na mão e descia o cacete nele. Falava assim, a próxima vez que você bater na tua mulher, eu te mato. Você entendeu? Quem resolvia o problema do pobre, do marginal, do preto, era o pai de santo. E hoje o negro vira as costas para a religião. E alguém tem que aderir, alguém tem que assumir. É aquela história. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma bobagem. Você fala assim, mas eu recebi a minha... Você fala, Belrá, você recebeu a tua faca? Você tem direito de matar um animal? A fazer a sacralização do animal na quimbanda? Você não recebeu. Mas daí você chega lá para Exu, fala, Exu, você quer um galo aí na oferenda? Exu vai dizer que não? Exu é bobo, por acaso? Exu é o mestre da negociação. Se você vai se foder, você vai se foder porque você quer, sozinho e depois, porque você meteu a cara. O galo dele, ele vai levar. Cara, a verdade é essa. Então, assim, eu não sei qual que é o conceito, né? Muitas pessoas vêm falando sobre essa questão do embranquecimento na religião, e aí você tem que olhar o censo. Você olha, a maioria dos negros abandonou o barracão de candomblé, a casa de quimbanda, a casa de umbanda e foi para a igreja evangélica. Ainda bem que tem o branco para dar continuidade. Vocês me desculpem, é polêmico sim o que eu estou dizendo aqui, mas é a verdade, é só você olhar ao redor, né? Então, hoje, existe sim um embranquecimento da religião por causa disso. Agora, o que não pode acontecer, em hipótese nenhuma, é a gente tornar a religião, ou fazer da religião, ou do culto, tanto faz como vocês queiram, daquilo que a gente quer. A gente não pode mudar o culto por causa das nossas preferências. Perfeito. Então vamos aí para a pergunta agora que eu queria fazer. Vou deixar aqui a sétima para o final, que daí já é uma questão mais assim, de uma visão tua específica aí de um determinado assunto. Agora, a pergunta que eu fiz para o meu anjo da guarda, para o sagrado anjo guardião, e não obtive resposta. A pergunta aí a mais importante para mim. Como que um desencarnado pode se tornar, virar um Exu? Conte para nós aí, Sr. Jordário. Vai que no futuro aí, eu saio dessa roda de Sansara aí, dessa corrida dos ratos, essa Matrix aí, vira o Exu Belrá. Você imaginou? Só não vai, né? Vira o Exu Belrá, é isso mesmo. Exu não de direita, Exu de centro, tá? Neutro. Ele pode ir para a esquerda, para a direita. Um Exu total flex ali, aqui, né, que transita ali né, da esquerda para a direita. Me conta aí como que pode ser, Frater, de um desencarnado se tornar um Exu, se isso é possível ou não. É possível sim. É possível sim, mas eu te garanto que as pessoas têm uma perspectiva de que o cara, para virar um Exu, ele foi um desgraçado na vida. Foi um assassino, um estuprador, um ladrão, e não é isso. Não é isso, de verdade. Ele pode sim ter sido um assassino, pode sim ter sido uma prostituta, pode sim ter, enfim, ser um indivíduo marginal, né? Como eu disse, à margem da sociedade, porque a quimbanda e o candomblé,
eu não posso falar sobre a Umbanda, porque ultimamente está meio gourmetizado, mas o culto de matriz africana, a diáspora, né, que no Brasil, via de regra, deveria assistir a essas pessoas. Né? É o gay, é a lésbica, é o bissexual, enfim. É o pobre, é o ladrão, é a prostituta. Ninguém pode julgar, ninguém sabe o caminho que a pessoa percorreu para chegar ali. Mas sim, é possível, através de muito estudo, de muito aperfeiçoamento, de muita prática, de muito desconstruir as ideias que nos foram colocadas por meio do contexto social, político, religioso, familiar, né? Porque, assim, a questão da libertação, e aí eu vou até voltar no Michael W. Ford, é isso, esse é o primeiro ponto para tudo. Não adianta o cara, e isso eu estou falando da minha opinião, não estou falando da corrente de ninguém. Não adianta o cara achar que está cultuando Exu e Pombagira, né, o espírito dos mortos, quando ele acha que Oxóssi é São Sebastião, quando ele acha que Ogum é São Jorge Guerreiro, tá? Já Nossa Senhora dos Navegantes, né? Porra, eu escutei um cara esses dias falando, um pai de santo, um sacerdote de Umbanda, falando assim, que você tinha que pular 7 ondinhas, porque só depois das 7 ondinhas que você chegava no reino de Manjá. Porque até então você estaria no reino das ondinas e de outros elementais. Porra, cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tá entendendo? Eu sou bandeira, mas a hora que o negócio tá para a água bateu no pescoço, eu chamo por Jesus Cristo. O que é isso? Olha só, deixa eu falar uma coisa. Iemanjá nem é um orixá de água do mar, é um orixá de água do rio. Iemanjá na África era cultuada no rio. Como é que você tem que pular 7 ondinhas para alcançar o reino de Iemanjá? Porque senão são elementais. Preste atenção, gente. É que você não, a gente está ficando maluco. É que você não pegou, que era uma região estuarina. Era um rio que desaguava no mar. Era um estuário ali. Não era água nem salgada então, nem doce, era água salobra. Aí você não pegou ali o contexto, entendeu? Deve ser, né? É uma Iemanjá algum té, que é do encontro das águas do mar com a da praia, deve ser. Agora, a questão é, enquanto a pessoa não se libertar da escravidão, enquanto a pessoa não se libertar da escravidão, ela ficar acreditando em pular 7 ondinhas, em karma, em roda de samsara, ciclo da encarnação, isso aí não vai nem ter início. Então o cara precisa se libertar dessa visão cristita, dessa visão que foi trazida para dentro do culto de matriz africana, em primeiro lugar. E aí ele tem que cultuar a ancestralidade dele, ele tem que fazer o vínculo, ele tem que criar a consciência dele para depois da morte, para ele continuar. Isso é um assunto que eu tenho estudado muito e que é uma coisa que eu tenho debatido também para formar uma ideia, uma opinião melhor sobre isso, mas eu acredito que tem gente que morre e deixa de existir, meu amigo. Tipo, não tem mais por que voltar. Não tem, cara. Já o que você construiu? O que você construiu? Missão cósmica cumprida. A tua consciência, o teu ser, o que você construiu para depois da morte? Olha só, dá uma lida, pessoal, no livro Egípcio dos Mortos e veja qual que é a ideia sobre a morte. O que acontece depois que o cara morre? Muito bom, esse livro é sensacional, né, Frater? Então aí estamos caminhando aí, já estamos com quase aí 1 hora de live, caminhando aí para a pergunta derradeira, né? Que é uma pergunta aí que não é tão capciosa assim. É uma pergunta aí mais, digamos aí, do que você tem experimentado, do que tem aprendido aí. Tem um inscrito aí, né? Que eu não vou mencionar nomes, mas você possivelmente o conhece. Ele também é membro, né, da Ordo Saturni. Então ele gostaria de saber aí como que tem sido a sua experiência na Ordo Saturni, Frater. Se você puder, né, puder e quiser falar um pouquinho aí para nós, qual a sua opinião aí inicial, o que você está achando, se está gostando. Tá. Bom,
Isso aí é tipo, na minha, na minha opinião, isso aí é igual maçonaria, né? Você fala assim, você é maçom? Não, essa não é a pergunta. Não sou maçom. É isso. Então, assim, você é da Ordem do Não, Saturno? não sois. Não, não sou da Ordem do Saturno, né? Sois Não, saturniano? Não veja, sou. não sou, né? Eu não. Bom, eu quero deixar claro que, mais uma vez, que eu não represento a Ordem do Saturno de nenhuma forma, não, a perspectiva deles e, enfim, não tem nenhuma uma relação com a Ordem do Saturno que me deu o papel de representá-los ou de falar em nome deles. As minhas experiências são experiências pessoais das quais eu posso discorrer. Então vamos lá. A Ordem do Saturno. Eu tenho aí, né, 14, 15 anos de rosacrucianismo, né, mais o tempo de martinismo, que eu fui martinista, repeti de classe aí várias vezes por falta, mas eu tô lá na morte, né, no SI, já chegando no SI, né. Então, comecei e parei. E no âmbito das ordens que nós conhecemos, essas ordens que a gente pode chamar de neo-esotérica, né, você tem um caminho que é de via cardíaca. E é tão somente o caminho de via cardíaca. Então, do qual nós vamos discorrer falando que são experiências místicas, né? Ou que você poderia chamar de um estado de gnose. E são excepcionais. Eu não estou contraindicando o rosacrucianismo a ninguém, não estou contraindicando o martinismo a ninguém. Até o porquê, como nós falamos antes, existe uma questão da vontade, de encontrar a sua verdadeira vontade. De repente, o caminho da vontade do cara é na Umbanda. De repente, o caminho da verdadeira vontade do cara é na Quimbanda, é no Candomblé, é na Rosa Cruz, é no Martinismo, é na maçonaria, na Ordem Saturno, né? Então, o que eu posso dizer é que, na minha perspectiva, aquilo que me tem sido apresentado é excepcional. É um conteúdo muito contundente, ele é muito concreto, é objetivo, não tem conversa fiada. Eu vejo que no âmbito da Ordem Saturno existe sim a perspectiva de um caminho contemplativo, mas existe a perspectiva de um caminho mágico. E existe a terceira via, que é a junção das duas coisas. E por mais que pareça simples, não é? Ela propõe questões desde o princípio que eu acredito que, às vezes, nos altos graus de outras ordens não tem. E que são tão importantes. É o fato do cara saber fazer um pranayama, né, uma postura, né, para ele aprender a entrar no estado de gnose, no estado místico, enfim, como você queira, independente da situação que ele está. Tem várias práticas, né? Está estressado, está feliz, está triste, está depressivo. Tudo pode propiciar um estado de gnose, até o medo, se você souber fazer isso, né? Então, e você tem a questão da via mágica que ela vem junto. Eu acho que é uma ordem excepcional, muito bem construída em todos os aspectos, historicamente é fantástico e que fez muita diferença, pelo menos para mim. Eu vou dizer que os resultados que eu não tive ao longo dos últimos anos foram resultados que eu tive na primeira semana. Uhum. Mas, diga-se de passagem, a gente já vem de um treinamento, né? É uma coisa diferente, né? Independente de ser Rosa Cruz ou martinista, é uma ordem excepcional. Eu estou tentando, é uma ordem do caminho da mão esquerda, é um caminho saturnino, na minha opinião, é um caminho de corrente anticósmica, né? Porque tem a ideia da Matrix em que nós estamos inseridos, né? Das duas Matrix, que é uma dentro da outra, e como a gente vai romper isso para sair desse ciclo. Mas eu não posso falar muito sobre isso, né? Eu não tem não como posso falar. Retirar o véu de Ísis completamente, né, Frater? Porque daí você já Não parte tenho. para o esoterismo e sai do que é exotérico e do que é esotérico, né? O exotérico é o que a gente faz aqui no canal. O esotérico daí é mais pesado, né? Daí você já está, digamos... É que na verdade
é uma ordem muito fechada, né, Belrá? Então eu não quero causar nenhum problema, sabe? Sim. Então, gente, ó, eu recebi outras perguntas aí, além das 7, mas já estamos aí com 1h02, aí, 1 hora pelo menos aí de live. E daí nós íamos ficar aí, e o Frater aí, vocês perceberam que ele tem um conhecimento gigantesco aí, né, de vários assuntos, de várias ordens, mão direita, mão esquerda. O pessoal está me perguntando aqui, ó, o Frater Vívidos falou, você vai para o inferno. Eu vou sim, Vívidos. Eu vou para o inferno. Eu vou com o garfo na mão, né, o tridente de um lado, o chicote do outro. Não, olha só. E municiado. E municiado. Deixa eu falar uma coisa para você, meu caríssimo Frater Belrá. Se você quiser, fora das perguntas, né, fazer mais algumas colocações ou trocar mais uma ideia, por mim, tudo bem. Fica a seu critério. Na verdade, seria só as suas colocações finais aí, o que você acredita aí que para o pessoal, tanto do meu perfil, que o meu perfil tem um pessoal muito variado, tem muita gente que está começando, tem muita gente que sempre foi assim no meu canal, muita gente receosa em começar, né? Isso é normal. O pessoal do seu perfil, creio que seja mais um perfil assim de um pessoal que já é iniciado ou já frequenta alguma religião de mistério, né? Digamos assim, um pessoal assim mais mão na massa. E o meu já tem iniciados, tem pessoas que pertencem a ordens, a religiões de mistério, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, né? Enfim, mas o teu eu creio que seja algo assim mais, digamos assim, específico, talvez o do Frater Vívidos também na mesma linha. E qual que é a tua mensagem final aí para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores? E o que você tem a dizer, Frater? Então, olha, pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte. Pode falar palavrão? Desde que não derrube a live, depois eu vou colocar no YouTube, que você me permitiu. Eu vou falar para vocês assim. Quem tem medo de cagar não come. Vocês me desculpem pela minha expressão tão franca, tão chula, né? Mas a verdade é que vocês não vão chegar a lugar nenhum especulando. E nem repetindo tudo aquilo que os outros, esses grandes pseudomestres e magos da internet dizem. Na verdade, vocês têm que estudar, vocês têm que praticar e têm que formar a própria opinião. Esse negócio de, porque fulano falou, porque ciclano me disse, isso aí não serve. Então, assim, hoje eu vejo que, aliás, vou fazer uma observação. Você deve fazer isso em relação à sua própria vida, não das pessoas à sua volta, né? Muita atenção com isso, porque eu vou dar um exemplo para vocês, sem criticar nenhum sistema, mas que cabe destacar aqui, por exemplo, o seguinte. Se vocês quiserem entender sobre Quimbanda, do processo histórico, antropológico, sociológico, da formação da religião, não existe melhor do que o Danilo Copini, da corrente LTJ 49. Então vão lá, não estou ganhando nada para isso, não faço parte da família dele, não estou fazendo merchan de livro nenhum. Está lá na editora Via Sestre, né? Culto da Chama Vermelha e Preta, Fundamentos e Práticas do Culto de Quimbanda, volume 1 e 2, enfim, tem vários livros, são todos excepcionais. Se quiserem entender sobre Quimbanda, vão atrás desses livros, tá? Porque todos os outros que foram escritos, na sua maioria, foram por umbandistas que querem tomar Quimbanda para si. Desculpe, Quimbanda é Quimbanda, Umbanda é Umbanda, e Candomblé é Candomblé. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é uma coisa. Existe um processo de formação do culto onde nós temos negros, africanos, um povo escravizado, que veio de diferentes origens. Se você for olhar lá, o povo banto tem 350 etnias, 450 dialetos e línguas. É um negócio enorme, é muita coisa. Né? De várias partes diferentes da África, cultuavam deuses diferentes, e eles se juntam no âmbito das senzalas, né? Assim como se juntam aos índios, assim como se juntam às bruxas que foram deportadas pelo Tribunal de Santo Ofício, tá? E acaba, né, formando esse culto.
de uma forma, alguns mais africanos, outros talvez com mais influência da bruxeria ibérica, outros com mais relação com a pagelança, enfim, mas vem se desdobrando desde lá, desde 1500 e pouquinho. Então, esses elementos, eles devem permanecer como estão. O que a gente não pode fazer é continuar inserindo elementos de outros cultos, porque já está tudo miscigenado, gente. Já está tudo como era para estar. E esse é o motivo, vocês me desculpem a minha colocação, para a decadência da Umbanda nos últimos anos. Tá? E quando eu falo Umbanda, eu não estou falando de modo geral, generalista. Estou falando que tudo é ruim. Mas eu estou falando que existem pessoas que estão tomando um caminho perigoso. Perigoso para quem está seguindo. Né? Eu vou dar um exemplo. No âmbito do candomblé, o Senhor de Logum, né, o jogo de búzios, tem muitos orixás e qualidades desses orixás para que as pessoas possam identificar, né? Então, você veja, o cara foi iniciado, tomou 1 ano, 3 anos, 7 anos, foi confirmado, cantaram o oiê, ele tem o direito, ele é um babalorixá. Aí, no candomblé, se usa o obi-batá, que é a nossa, né? Reza-se ancestral, a noz de cola. Reza-se ancestral e joga-se ali para saber, por exemplo, vou dar um exemplo, tá, gente, por favor, para saber se o animal aceitou o abate religioso, a sacralização, se aquele orixá aceitou aquele animal, ele tem que estar consciente do propósito dele, né? Porque ele não vai deixar de existir e virar merda, ele vai viver para sempre naquele bar, ele vai fazer parte daquilo, é isso que as pessoas não entendem, isso é um fato. E aí você vê que na Umbanda esse conceito se assimilou mal, usam lá o obi branco, né? Não tem 4 partes, é um obi d'água. E esse obi, eu vou dar um exemplo para vocês, no candomblé se utiliza para chamar a morte, Iku. Se utiliza para chamar Igum. Como que você vai jogar, né, cantando em português, vai jogar, né, para tentar saber qual é o orixá da pessoa, só tem 7, não tem a quantidade que existe, né, por exemplo, no candomblé. Como que isso vai trazer algo de bom? Então, assim, a gente deve se questionar acerca dos fundamentos, entender de onde eles vieram, compreender as coisas como elas são, né? E é o que eu estou falando para vocês. Estudem, pratiquem, tirem suas próprias conclusões, vejam o que é melhor para a vida de vocês. Só não façam isso com a vida dos outros, por favor. Porque daí é muito mais sério, muito mais grave. Muito, muito, muito bom. Então, em nome de todos os inscritos aí, foi um prazer, meu irmão. Nós aí que temos uma amizade, né? Fora aí das redes sociais aí, já estivemos em outros momentos juntos. Aí foi um grande prazer te entrevistar aqui, divulgar um pouco o trabalho. Peço aí a todo mundo que assistiu a live ou que venha a assistir essa live no futuro. Hoje estamos aí dia 12 de fevereiro de 2024, aí carnaval, né? Fazendo essa live aí, o pessoal nos acompanhou. Então agradeço aí ao Frater Ordalium. Peço aí para que todo mundo siga ele nas redes sociais, no Instagram. Esse ano aí teremos novidades, né, Frater? No seu perfil e no meu também. Algo mais assim, Sim. mão na massa, né? Que o pessoal gosta, né? Então vamos daí dar uma melhorada nesse sentido, né? E lembrando que para quem quiser, até hoje à noite, aí, daqui um pouco, daqui mais ou menos 1 hora, eu encerro lá pelas 7, tem uma publicação lá no meu feed, publicação fixa, sorteando aí. O Frater Ordalium fez uma gentileza, uma jogada de búzios, tá? Quem quiser marca o perfil, marca as pessoas, lá tem as regras, né, do sorteio lá, 3 pessoas, pode marcar 6, 9, quantos quiser, só não vale perfil de empresa e nem perfil de gente famosa, né? Para concorrer, vou fazer o sorteio aí de um jogo de búzios aí que o Frater Ordalium vai fazer pro ganhador ou ganhadora, perfeito? Então é isso daí. Agradeço a presença aí de todo mundo aí. Teve gente que chegou aí no finalzinho, mas respondendo aí mais uma vez, o Frater aí me autorizou e vamos colocar essa live lá no canal do Frater Belrano, aqui no meu canal do YouTube, para que vocês possam ver aí quem não conseguiu participar ao vivo. Perfeito, Frater Ordalium? Então é isso daí. Então, finalmente, aí, Frater Ordalium aí, né? Conhecido aí mundialmente na internet, rede mundial de computadores, perfeito? Uma satisfação, meu irmão. Muito obrigado aí pelo conhecimento, pela tua presença, pela tua dedicação aí com todo mundo, perfeito? Perfeito.
irmão. Eu que te agradeço pela oportunidade, né? Espero que de alguma forma possa ter somado, possa ter de alguma forma contribuído, porque são tantos temas, né, dos quais a gente pode tratar. A gente selecionou algumas perguntas e eu espero ter colaborado aí com a nossa religião, com o nosso culto, né, contribuído para o canal. Quero até fazer essa observação do que se disse, finalizando. Realmente, nós estamos com a perspectiva de um perfil hands-on, mão na massa, né? Não isso ainda porque está muito corrido, muito atribulado a questão do trabalho, né? E porque também eu tinha um projeto, sabe, Belra, de passar muitas coisas que não me foram permitidas. Mas a gente vai com certeza fazer alguma coisa nesse sentido. Perfeito, então. Então, usando o bordão lá do Projeto Mayhem, 93, para quem é de 93, Paz Profunda, para quem é de Paz Profunda. É isso daí, meus queridos. 2024 começou com tudo, voltei com tudo aí no canal, espero que vocês gostem. Essa foi a primeira de muitas lives aí, beleza? Um abração, gente, um bom restinho de carnaval aí para todo mundo, uma boa segunda. Tchau, tchau, um abraço. Tchau.